A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho de lentes intraoculares aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Bora lá, né? Falar um pouquinho aí das lentes usadas em cirurgia de catarata. Perfeito. Bom, vamos à primeira participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Doutor, do que é feita, né, uma lente intraocular? Tô só dando uma lembradinha aqui. A lente intraocular ela é usada na cirurgia de catarata, que a gente substitui a lente natural do olho, que perde a função devido à catarata, e a gente coloca uma lente intraocular. Hoje essas lentes são feitas, a grande maioria, de um acrílico. Né? O acrílico ele lembra um pouquinho um silicone. Ele é um material transparente que é molinho, então você consegue dobrar. E a vantagem desse material é que você consegue colocar através de uma microincisão. Como essa lente ela fica dobradinha, a gente consegue dobrar ela, numa incisão de 2 milímetros a gente consegue injetar ela dentro do olho, trazendo com isso muito mais segurança para as nossas cirurgias de catarata. Perfeito. E é interessante isso, né? A evolução que teve a construção, a fabricação dessas lentes, que tem aí melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes. Exatamente. Eu me lembro muito bem, quando eu fazia a minha residência em oftalmologia, eram raríssimas essas lentes que eram dobradas, né? A maioria das lentes eram duras, era um material que nem se usa mais hoje. E aí você tinha que abrir, fazer uma abertura no olho para colocar essas lentes. E aí, bem rápido mesmo, foi uma coisa muito rápida e segura, porque hoje que mais foram feitos foram testes para saber se esses materiais realmente eram materiais de boa qualidade. E hoje, depois de anos aí de estudos, a gente chegou no material de primeiríssima qualidade, primeira linha mesmo. E isso trouxe muito benefício para o paciente, né? Porque a cirurgia de catarata hoje passou a ser uma cirurgia minimamente invasiva. Perfeito. Vamos à participação de mais um espectador. Próxima pergunta. O que pode afetar a visão depois de se colocar a lente intraocular? Na verdade, a lente intraocular ela vai trazer boa visão. Então, não vai ser afetado nada, pelo contrário. A lente natural do olho, ela é como se fosse um óculos natural que todo mundo tem lá dentro. Quando você tira esse óculos natural, quando a gente retira essa lente natural, se a gente deixar sem nada, as pessoas vão enxergar muito embaçado. Então, essas lentes, elas são calculadas individualmente, você calcula o grau que essa lente vai ter, que é um grau igual à lente natural que a gente tinha, e com isso o paciente vai passar a enxergar melhor, mais nítido em relação a quando ele estava com a catarata. Então, as lentes, elas só trazem benefício, não traz problema algum nos nossos olhos. Perfeito. Mas lembrando, né, como a gente falou já da complexidade da estrutura ocular, a lente é um item, não é? Se a pessoa tiver, além da questão da lente, outros problemas, a colocação da lente resolve aquela questão, mas não as outras questões. Excelente colocação, né? Quando a gente vai indicar uma cirurgia de catarata para um paciente, a gente avalia todo o restante do olho, principalmente o fundo do olho, né? Então, se o fundo de olho estiver em perfeitas condições, a visão restabelece 100%. Porém, se a gente tiver algum outro fator, por exemplo, como um glaucoma ou alguma alteração na córnea, às vezes a gente vai ter um pequeno comprometimento em relação a essas questões, não em relação à colocação da lente. Perfeito. Mais uma pergunta, vamos ao próximo espectador. A lente intraocular tem limite de graduação de graus? A gente já falou isso, né? A pessoa pode fazer uma correção de grau com a lente,
Mas existe um limite aí? Na verdade, hoje, as lentes intraoculares corrigem todo tipo de grau. E é importante que a lente ela corrige naturalmente o grau da lente natural do olho. E além disso, a gente tem condição de corrigir o grau do óculos que aquela pessoa usa. Mas vamos falar só do limite de grau. Suponhamos que tem um paciente que tenha 20 graus de miopia. Vamos dar um exemplo. A gente vai colocar uma lente intraocular que vai corrigir aqueles 20 graus de miopia. Hoje, as lentes são tão evoluídas que não existe limite de grau. Todos os graus possíveis que uma pessoa tem pode ser corrigido com a lente intraocular. Porque muitas vezes acaba acontecendo aí, não é, a questão prática de a gente levar em consideração a espessura da lente do óculos em função do grau. Com a lente não é bem assim. A lente não é bem assim. A lente, ela não muda nada a espessura dela. Ela é um material tão pequenininho, tão delicado, que não faz diferença se você tem 2 graus, se você tem 20 graus, a lente é a mesma coisa. Ela vai dobrar do mesmo jeito, ela vai entrar na mesma incisão. A vantagem que o paciente tem é que ele vai deixar de usar aquele óculos de fundo de garrafa. O óculos fundo de garrafa, vamos brincar assim, ele vai ficar lá dentro do olho. Perfeito. Mais uma participação nesse bloco, próxima pergunta. Meu médico disse que precisa ajustar a lente, pois ela saiu do lugar. Essa cirurgia é mais complicada de ajuste? Bom, em primeiro lugar, se essa lente saiu do lugar, é porque aconteceu algum problema durante a cirurgia. Em condições normais, numa cirurgia que não houve nenhuma complicação, a lente não sai do lugar. Nesse caso, que a lente saiu do lugar, a cirurgia ela não é uma cirurgia complicada, esse ajuste, esse reposicionamento da lente. Obviamente que a gente precisa saber qual foi o motivo que levou essa lente a sair do lugar. Se a lente simplesmente saiu porque ela não foi colocada na posição, aí é tranquilo, você entra, reposiciona a lente, terminou o procedimento. Caso contrário, tem que ser analisado ali qual o motivo que essa lente saiu para poder também corrigir isso. Mas, em teoria, não é uma cirurgia complicada. Perfeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Olha, fez a cirurgia, que é o momento mais delicado, pós-cirúrgico aí, não é? Também tem que ter um período aí de cuidado. Sim. Não é porque eu falei aqui que a lente não sai do lugar que isso dá direito à pessoa abusar, né? Toda a cirurgia, mesmo a gente falando aqui que a cirurgia da catarata hoje é uma cirurgia minimamente invasiva, exige cuidados pós-operatórios. Ninguém quer que um paciente caia, se acidente, bata a cabeça num pós-operatório de cirurgia de catarata. Então, em média, o retorno dura em torno de 5 a 7 dias. Nesse período, a gente fica um pouco mais de molho, mais quietinho, evitando esforço físico, né? Evitando situações de risco aí que possa levar a algum acidente. Vamos à participação de mais espectadores. Qual a sua opinião sobre a tecnologia que envolve a lente? Pode vir alguma novidade no futuro? Novidade sempre, né? Sempre a gente está tendo novidade. A minha opinião é que a tecnologia das lentes intraoculares, elas mudaram a forma como a gente aborda a cirurgia de catarata hoje. Até pouco tempo atrás, a cirurgia de catarata era simplesmente você tirar a lente natural do olho e substituir por uma lente intraocular. Hoje você fala em independência de óculos. Às vezes, mesmo que o paciente não queira, ele vai ficar independente de óculos em algumas situações. É muito louco isso, E nós estamos falando de lentes intraoculares, né? Porque tem modelos, marcas dos mais variados. Exatamente. Então, hoje, qual é a vantagem de você ter vários modelos, várias marcas? Você poder usar essas tecnologias todas a favor do paciente. Porque cada caso, às vezes, pode ser diferente. Às vezes, o paciente pode ter uma alteração na córnea, ou ele pode ter um astigmatismo mais alto. Tudo isso, as várias tecnologias, para você é melhor essa, para você é melhor essa, e a gente tem um arsenal muito grande na nossa mão. E é muito engraçado que, enquanto a gente está conversando aqui, com certeza tem uma lente nova sendo lançada em algum local, em algum país, ou mesmo aqui no Brasil. E cada vez mais você vê que essas tecnologias estão melhorando. E hoje, com a inteligência artificial,
que eu acho que a inteligência artificial também, ela já veio para, já é uma realidade, ela vai ajudar muito, porque ela vai conseguir corrigir pequenas imperfeições que a gente encontra aqui ou ali, de acordo com o olho de cada paciente. E eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai chegar em lentes realmente perfeitas para todas as ocasiões. A gente vê recentemente que foi lançado, por exemplo, um óculos para daltônicos, né? Que faz a correção de cores, etc. Para surgir uma lente que faça isso, a gente sabe que é um caminho. Exatamente. É que assim, o daltonismo, ele ainda são poucos pacientes que têm, muitos que têm nem sabem que são daltônicos, né? Mas, cara, isso aí é muito fácil de ser resolvido. Então, hoje eu acredito que em pouco tempo vai ter lente para correção de pessoas com daltonismo, pacientes com ceratocone, pacientes com alterações de retina. Vão ter lentes que vão abordar melhor esses pacientes, de modo que a gente consiga trazer o máximo de qualidade visual para esses pacientes. Então, assim, a cirurgia da catarata em si, ela já está muito moderna. Mas as lentes intraoculares também, porém, ainda tem muita coisa legal para vir, eu acredito que em pouco tempo. Sem dúvida. E essa questão, né, de pesquisa, de estudo, de entender o que aquele probleminha X causa, né, como ele age e como uma lente pode corrigir essa ação. Exatamente. Na maioria, em casos normais, né, pessoas que nunca usaram óculos, pessoas que não têm nenhuma alteração nos olhos, não tem muita coisa para... Já chegou no top de tecnologia. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm outras alterações associadas. E para essas pessoas que eu acho que a tecnologia, inteligência artificial, essas coisas todas, vão nos ajudar. E é impressionante a quantidade de cientistas, a quantidade de pessoas sérias no mundo da oftalmologia que estão pesquisando isso, estão envolvidos muito, muito seriamente nisso. Vamos a mais uma participação. Próxima pergunta. Existe algum risco de rejeição da lente? Exatamente. Hoje de manhã, um paciente que a gente vai fazer a cirurgia semana que vem, ele me perguntou isso. Não existe rejeição em lente intraocular. Obviamente que a gente está falando em situações em que as lentes estão sendo compradas, lentes aprovadas, né? No caso aqui no Brasil pela vigilância sanitária, né? Pela Anvisa, né? Lentes que são certificadas realmente. Não existe caso de rejeição. Agora, houve laboratórios que tentaram colocar lentes no mercado que as lentes não deram certo. Tanto é que foi tudo experimental. E aí sim houve problemas com essas lentes, mas são lentes proibidas de ser usadas e proibidas de serem comercializadas. Então, nas lentes que são certificadas, zero, não existe rejeição. Esse material acrílico que a gente falou, ele é um material biocompatível. Então, assim, tem pacientes que às vezes podem ter uma reaçãozinha inflamatória leve numa cirurgia, pode, como uma prótese de silicone, como uma prótese auditiva, como qualquer material. Mas isso, um colírio de anti-inflamatório resolve esse problema e não tem nada de relacionado com rejeição. Perfeito. E é isso, né? Mais fácil a gente ter rejeição com material orgânico do que não. Exatamente. Existem pessoas que têm doenças autoimunes, né? Que o próprio organismo da pessoa cria anticorpos para combater coisas naturais. Então, quando a gente vai operar pacientes nestas condições, a gente já entra com medicações para que não haja reação inflamatória e ainda assim vocês saem super bem. Então, é zero de risco de rejeição. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Qual a lente mais cara do mercado, né? E qual a mais barata? Quando a gente fala de valores, assim, né? Em média. Tá. Eu vou falar os valores, mas primeiro eu quero dizer que, assim, a maneira que eu trabalho hoje, eu não trabalho mais com... eu vou te oferecer uma lente cara e tem a lente mais barata. Eu trabalho com o seu olho. Então, eu vou indicar para você a lente que eu acho que é mais indicada para o seu olho, baseado nos exames que a gente faz. Aí, obviamente, que a gente vai entrar na parte de tecnologia.
Tem pessoas que, ó, eu quero ficar livre do óculos. Tem pessoas que, ó, eu não tenho condições de ficar livre no óculos. As lentes mais baratas, até por uma questão de, nem sei se é questão, mas as lentes do SUS hoje são as lentes mais baratas. Não significa que elas sejam ruins, certo? Mas elas têm menos tecnologia envolvida. O material da lente usada no SUS é de boa qualidade, mas ele não tem a tecnologia envolvida para corrigir grau. Então, se a gente for falar em valores, né, uma lente hoje de alta tecnologia, ela custa na média de R$6.000, uma lente dessa. E uma lente de menos tecnologia, né, vamos colocar as lentes que são colocadas no SUS, em torno de R$1.500, mais ou menos. Então, entre R$1.500 a R$6.000 é o que varia hoje o preço de uma lente intraocular. Perfeito. Mais uma participação. Na sua clínica pode ser feita essa cirurgia? Né? E quanto tempo dura uma cirurgia de troca de lente? Sim, a Medvision hoje ela é equipada com os equipamentos para fazer realização de cirurgia de catarata, né? E a cirurgia de catarata, em média, demora 10 a 15 minutos. É muito rápido mesmo, justamente pela técnica de microincisão. Então, nós fazemos toda a cirurgia numa abertura de 2 milímetros. Com isso, você não tem necessidade de fazer pontos ao final da cirurgia, você consegue retirar a catarata por uma aspiração de ultrassom muito rápida. O que é legal não é que o fato da cirurgia ser rápida significa que você vai fazer correndo. É que o processo é rápido. E quanto mais rápido a cirurgia, melhor a recuperação do paciente, menos tempo você fica lá dentro do olho dele. Então, você traz muito menos riscos de infecção, riscos de muito mais controle no pós-operatório. Então, é muito legal a cirurgia ser rápida. E como já foi dito, né, olha, catarata no estágio inicial, melhor para ser operado, mais tranquilo, melhor o resultado. Excelente colocação. Se nós estamos operando uma catarata mais no começo, ela é mais rápida ainda a cirurgia. Se a gente está falando de uma catarata muito avançada, você precisa de mais tempo de ultrassom ali para você conseguir aspirar essa catarata. Com isso, ela demora um pouquinho mais. Por isso, é também um dos motivos, a importância da gente operar a catarata cada vez mais cedo. E quando a gente fala de catarata, a característica mais comum que as pessoas observam é o olho ficando um pouquinho esbranquiçado, etc. Não é? Exatamente. Às vezes a pessoa já tem uma catarata sem esse sinal? Não. O sinal esse esbranquiçado que fica em volta do olho é justamente a hora que a catarata está no final. A pessoa já está praticamente ficando cega. E é exatamente isso que a gente não quer. Então, também, nesse mesmo paciente que me perguntou sobre a lente, ele também me perguntou sobre o momento certo de operar a catarata. E eu disse para ele, é o quanto antes. Se você deixa a catarata amadurecer demais e você já começa até a visualizar ela, é sinal que as coisas já estão mais complicadas. E isso é interessante a gente pontuar, né? Porque às vezes, visivelmente, não se tem sinal nenhum de catarata, a pessoa vai perdendo gradativamente a visão, então às vezes também não se toca e não percebe, não se dá conta assim, olha, preciso trocar o grau do óculos e tal, mas não se dá conta que é em função da catarata. A maioria dos pacientes acontece isso. A catarata, ela vai lentamente amadurecendo. E nesse processo, muitas pessoas não percebem isso. Às vezes a gente pensa que é assim mesmo. Estou ficando mais velho, meu óculos que embaçou. E isso vai criando uma falsa sensação que está tudo bem. Mas isso é sinal que a catarata está ali, amadurecendo. E é engraçado que muitos conceitos que as pessoas têm sobre cirurgia de catarata são conceitos antigos, coisas que vêm das coisas que eram feitas antigamente. Então, tem um termo que se fala assim, tem que esperar madurar a catarata para depois operar. Então, esse é um conceito muito perigoso hoje em dia. Antigamente, quando você não tinha aparelhos modernos para sugar a catarata, você tinha que tirar ela manualmente. Então, a gente encravava lá um ganchinho e puxava. Abria muito mais do que você abre hoje. E para isso, a catarata tinha que estar dura. Ela tinha que estar madura, vamos dizer assim. E hoje é exatamente o contrário. Você não quer que isso aconteça. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos lá. O que o senhor tem a dizer para quem precisa fazer a cirurgia, mas tem medo, doutor? Olha, parece que as perguntas foram combinadas hoje.
Eu tenho um canal no Instagram, que é da Medvision, né? Onde eu falo praticamente só sobre cirurgia de catarata. E exatamente hoje eu falei sobre o medo da cirurgia. O medo, ele é normal. A maioria das pessoas tem medo. Eu gosto sempre de dar um exemplo sobre, até já falei isso em outros programas, sobre andar de avião. Tem pessoas que andam de avião toda semana, todo dia, mas todo mundo tem um friozinho na barriga quando vai entrar no avião, todo mundo. E não poderia ser diferente se você vai falar de uma cirurgia de catarata. Nós vamos mexer dentro do seu olho. É natural que você tenha medo. Mas o mais importante é que o medo, ele vem da desinformação. Então, muitas pessoas têm informações erradas sobre a catarata. Então, o que eu tenho a dizer? A catarata hoje, a cirurgia de catarata hoje, é uma das cirurgias mais modernas da medicina toda. De todas as cirurgias que a gente pode fazer no nosso corpo, talvez a catarata esteja lá em primeiro lugar como a mais segura. E essa informação, ela é passada durante a consulta. O passo a passo, o que vai acontecer. Muita gente tem medo da anestesia. E hoje a cirurgia de catarata é feita com anestesia sob a forma de colírio. Não tem necessidade de agulha, de injeção. Então, todas essas informações, elas têm que servir para tranquilizar o paciente. O medo, ele vai sempre existir. Mas a segurança que você tem que ter, que é preciso você operar, ela tem que ser maior que o medo. Para isso, e aí você vai enfrentar isso e passar pela cirurgia. Perfeito. E é interessante isso, né? A gente desmistificar, né? Falar dessa questão da simplicidade, que é o processo, em quanto tempo, não é? Que ele é complexo graças à tecnologia, que deu toda uma segurança, mas que é fundamental para a qualidade de vida da pessoa. Exatamente. E a informação que nós temos hoje, né, redes sociais, internet, inteligência artificial, elas têm que servir como aliado para nós. E o medo, ele vem justamente ou das informações erradas, informações antigas, e também da desinformação. Né? Eu acho que é aí que está o grande segredo da questão. Exatamente. Doutor, quero agradecer imensamente, não é, pelo programa de hoje, nosso último aqui da temporada, não é? A gente aguarda ansiosos aí a próxima temporada, mas agradecendo mesmo, não é, por toda a informação aqui compartilhada conosco e com os nossos espectadores. Eu que agradeço, né? Foi muito gostoso esse período que a gente teve aqui no programa. Acho que a gente conseguiu trazer informações bem bacanas aí sobre temas do nosso dia a dia lá na minha clínica. E aí também eu estou muito ansioso aí para a segunda temporada aí. Vamos dar um descansinho agora. É isso. Bom, Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. Você sabe que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas redes sociais, tá certo? Ficamos por aqui com Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.